qualquer homem da casa de Israel que levantar os ídolos no seu coração e puser o tropeço na sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Perigo de você comprometido, constar, né? Cuidados, nós precisamos ter cuidados para constar o Senhor. Momento de comunhão, o Senhor pode não falar, o Senhor pode simplesmente, e o servo que tem experiência com o Senhor, sabe quando Deus não fala. O Senhor não falou, fica quieto, não faz nada. Procura o pastor, chega na igreja, pede uma oração por você, muito melhor. Tá certo? Porque a palavra não é para você ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. A palavra não é sorte. A palavra é consultar o Senhor, nosso Deus, em comunhão. Consulta coletiva. Quantos textos eu devo abrir na consulta coletiva? No grupo de intercessão, no grupo da igreja, no grupo de assistência, até num grupo de 50 pessoas, até num grupo desse tamanho que está aqui. Quantos textos nós abrimos? 3. Vou contar logo uma experiência aqui, para esclarecer. Um irmão chegou para mim e disse assim: olha, nós estamos aqui em 100. Eu devia escolher 3 pessoas que elas vão abrir, vão ser 2 positivos e 1 negativo. Ou 2 negativos e 1 positivo. Aí falei para ele, já sabia, sobre consulta da palavra. Consulta da palavra não é mais e menos, nem positivo, nem negativo. Consulta da palavra é discernimento. Porque Jesus é a palavra que se revela a nós quando nós consultamos. Então, consultamos, todos vão abrir a palavra. Os 3 que tiveram discernimento sobre o assunto, que o Senhor concedeu esse discernimento. Na consulta à palavra, estes 3 vão ler a palavra. Os outros que não tiveram discernimento, não leiam a palavra. Amém ou não? Amém? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão que eu explico de novo. Explicar de novo. Vamos consultar no 100 pessoas. 3 vão abrir. Esses 3, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada, não é? Os 3 que vão abrir são os 3 que abriram a palavra e tiveram discernimento sobre o assunto que nós estamos consultando. Ele vai entender na palavra, ou seja, o Senhor, que a palavra vai se revelar a ele, para dar a ele a direção, o discernimento daquilo que está se consultando. Aí ele diz: não, entendi que é para falar. E algumas vezes só até fala mais alguma coisa. Vou dar um exemplo. Esse mesmo caso. Aí esse irmão falou assim, entrou com outro assunto, né? Olha, o Senhor me revelou, me deu uma revelação que tem uma irmã da igreja que precisa fazer 7 dias de consagração. Vamos consultar o Senhor. Aí o texto dele disse assim: sacrificarás 6 cordeiros e 1 carneiro. Aí, o que você não entendi nada? Não, o Senhor está mostrando o seguinte, que são 7 dias de jejum, e que de 0 às 9, e o 7º é aquele da igreja, da comunhão dela com o Senhor, do domingo, que ela não está fazendo. Ela vai fazer os 6 para restaurar. Estava escrito isso? Não, foi discernimento que o Senhor deu. Mas muitas vezes o Senhor não dá um discernimento assim tão... que entra dentro da consulta, né? Às vezes o Senhor dá um discernimento mostrando que o Senhor quer falar, que o Senhor está confirmando aquele texto. Então isso é consulta coletiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, a palavra e a consulta, ou melhor, dons e consulta. Os dons são ocasionais. A consulta também é. Porque a palavra não. A palavra você pode usar a qualquer momento. Você acordou, pode ler com a instrução sua. Você está lendo a palavra. A qualquer momento da sua vida, a palavra é útil. Ela te instrui, ela fala ao seu coração. Mas a consulta à palavra é ocasional. E os dons também. Os dons são aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem. Amém?
Se você já sabe, não é revelação. Mas a consulta, pergunta, o olho já viu? Quando você vai consultar o Senhor? Quando você vai consultar o Senhor, um assunto, o olho já viu? Já. O ouvido já ouviu? Já. Já subiu o coração? Você já sabe tudo. Eu quero mudar de emprego, você já sabe tudo. Então, você não está dando a revelação. Pastor, consulta se eu devo sair do emprego. Não, não vou consultar isso não. Quero saber direitinho por que você quer sair do emprego. Porque, aí tem outro texto aqui. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Você primeiro vai analisar tudo com a inteligência que você tem. Você está falando de coisas conhecidas, você não está falando de revelação. Você está buscando a direção do Senhor. Depois que você entender tudo, talvez você examinando, aí diz, não preciso nem consultar que eu já entendi. Não vou sair, não vou entrar numa aventura. Não é? Mas você examinou tudo, então sim, você está preparado para o Senhor. É isso mesmo que eu entendi? Posso fazer então? Entenderam? Então a consulta à palavra não é dom espiritual. Claro que você busca uma revelação, né? Se o Senhor se revelar, é uma revelação. Mas em princípio, você está diante da palavra, das suas preparações ainda. Amém, meus irmãos? Esse é o assunto. Ter critério, cuidado para prevenir a banalização da Bíblia. Você não sair abrindo a Bíblia de qualquer maneira. O pastor Alexandre tem um testemunho para trazer? Muito obrigado, pastor Antônio Carlos. Gostaria de dar breves testemunhos a respeito de momentos marcantes da consulta à palavra. Para os mais novos, eu queria dizer que aqueles que costumam consultar ao Senhor têm experiências extraordinárias todas as semanas. Eu conheço pessoas chegadas a mim todas as semanas. O Senhor fala da maneira extraordinária através da palavra. Mas eu selecionei alguns aqui para transmitir para os irmãos. Quando a minha esposa estava grávida, há muito tempo atrás, aconteceu que o médico examinou a barriga, minha mulher disse, e o feto morreu. Já de uns 3 meses de gravidez, talvez, precisamos remover, né, o que é preciso nesses casos. E marcou a data. Tal data, o feto seria retirado. E era, não me lembro bem, talvez uma semana depois estava marcado. Aí nós fomos orar, aí eu me lembrei do texto da palavra que diz, experiências que nós temos com o Senhor, de que o Senhor sempre nos adverte para momentos difíceis pelos quais nós passaremos, para nos preparar. Eu disse, mas o Senhor não nos falou nada, mas que coisa estranha. Deus não nos falou que nós passaremos por isso e agora, né, vai acontecer isto. Aí resolvemos consultar o Senhor. Senhor, fala-nos a respeito deste assunto. E abrimos a palavra. Aí o Senhor disse, porventura o Senhor fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Glória a Deus. Aí por aquele texto entendeu, não, isso não vai acontecer, senão o Senhor teria nos revelado antes. Aí falamos com um conhecido, nos indicou um outro médico, fomos ao médico, no dia seguinte, o médico diz, não, o bebê está vivo, não morreu. Deus. Naturalmente nasceu no tempo devido, alguns meses depois. Então foi graças à palavra do Senhor que a nossa filha foi salva, né? Aleluia. Nós até estive agora em Brasília e um amigo nosso nos contou um testemunho de que há muitos anos, hoje ele é pastor, ele deve ter até
estar nos assistindo. Há alguns anos atrás, ele pertencia a uma outra denominação e foi visitar nossa igreja e gostou muito. E sentiu aquele desejo de se tornar membro da nossa igreja. Já por uma visita. Aí, na segunda vez que ele foi visitar, pediu para falar com um pastor nosso, que é até daqui de Vitória, nosso amigo, e disse: pastor, eu estou querendo me mudar. Vou abrir aqui o versículo 2 Coríntios 3, por favor. Eu estou querendo me mudar para esta igreja, né? Ser transferido. Eu preciso trazer de uma carta de recomendação da minha igreja. É costume, não é? Os irmãos sabem, entre as igrejas evangélicas, que é a carta de transferência. Aí apresenta, não, é um servo do Senhor, pode ser recebido. Então ele perguntou ao nosso pastor, que estava logo após o culto, o que é que deveria, se ele precisava trazer uma carta de transferência. Aí à porta da igreja, o nosso pastor disse: abre agora aí a palavra, Deus vai te falar. Aí ele nem sabia consultar o Senhor, abriu a palavra e lia o versículo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. E quando nosso irmão, que hoje é pastor lá no Brasil, leu isso, começou a chorar. Foi um quebrantamento assim, fora do comum. Porque o Senhor falou claramente ao seu coração através da palavra, né? Não era preciso outra carta de transferência, né? Amém. Aleluia. E o nosso irmão aqui, o nosso coronel que está aqui conosco, nos contou um testemunho muito interessante sobre um culto que houve há muitos anos. O pastor Geteuti falou diante de oficiais da Polícia Militar daqui do Estado do Espírito Santo, e estava presente um capitão que não gostou daquela, não queria que fosse realizada a cerimônia, ou tinha objeções, né? O que é isso aqui? Um culto, uma cerimônia religiosa? Não gostou absolutamente, mas esteve presente, assistiu, mas o Espírito Santo operou no coração dele, e ele se converteu no culto, decidiu-se mesmo a seguir o Senhor, mas alguns dias depois, não sei quanto tempo depois, ele disse: mas será que essa experiência foi mesmo com Deus? Será que foi Deus mesmo que falou no meu coração? Porque ele começou a questionar os seus sentimentos. Será que eu fui envolvido com emoções pela pregação, talvez eloquente, possivelmente, né? E então ele pediu ao Senhor que falasse pela palavra. E então, quando abriu a palavra, o Senhor lhe falou através dessa passagem que está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 5. Como diz, 2 Reis, Aqui. 9, 5. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra aqui te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Sentiu naquele momento Deus falando que tinha essa palavra para ele: a ti, capitão. Ele era capitão da polícia, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu me lembrei também de um outro testemunho que uma nossa irmã lá do meu estado, Pernambuco, ela tinha, talvez até tenha hoje, eu não sei,
uma criação de cabras, produzia leite, e ela produzia queijo, e ela, sua família, viviam da produção do leite, do queijo, das carnes.